Maranata, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com você. Quero começar aqui esse momento fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê visão, revelação do reino dele, da vontade dele, daquilo que ele quer fazer, que ele deseja fazer na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ajude a te reconhecer, te ver, compreender os teus caminhos, aprender os teus planos para nós, Senhor. Que possamos, como Pedro disse, Senhor, cada vez mais firme cumprir a nossa vocação. Fazendo isso, nunca iremos tropeçar. Então não nos deixe diminuir nosso ritmo, nossa intensidade, nosso amor, nossa devoção para com o Senhor, mas que possamos crescer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pedro dá essa informação, né? O Espírito Santo, usando a vida dele, diz ali que nós devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Sem dúvida alguma, nós temos um chamado específico, né? Nós temos uma escolha de Deus para nós. Talvez você canta, talvez você toca, talvez você prega, e você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ou ter ainda um outro ministério, né, separado disso. Você pode cuidar das crianças, você pode evangelizar, você pode cuidar, né, das postagens nas redes sociais da igreja. O ministério, um chamado, né, assim, que ainda eu entendo que não é o maior, não é o mais importante, né? Eu estou pregando e tem outras pessoas que também pregam. Isso é uma bênção, é um privilégio, é uma honra, também é uma responsabilidade. Mas, com certeza, nossa maior vocação, nossa maior eleição, nosso principal chamado diante de Deus é para o adorarmos, é para servirmos a Ele. Exemplo, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para servirmos a Ele eternamente. Esse título, esse chamado de Deus, ele não é passageiro. Outras coisas, elas são passageiras, elas não vão durar para sempre, eternamente. Exemplo, né? Eu não vou pregar eternamente. Eu acho que não. A Bíblia não fala sobre isso. Mas nós iremos adorar ao Senhor eternamente. Nós postamos coisas nas redes sociais. Não sei se isso vai durar a eternidade, se isso faz parte da eternidade. Acredito que não. Mas a oração, a adoração, o amor ao Senhor durará para sempre. Então, nosso primeiro chamado é sermos filhos, é sermos amigos, é sermos a noiva do Senhor Jesus. E isso devemos fazer isso, devemos buscar isso cada vez mais firme, cada vez mais, como Pedro diz, né, constante. Acredito que isso vai refletir, né, no nosso trabalho aqui hoje, no estilo de vida que nós temos. Se eu faço isso, como foi, né, ministrado e como sempre o Senhor tem pregado para nós, se nós fazemos nosso maior chamado, cumprimos nossa maior ordenança diante do Senhor, que é de amá-lo, que é de servi-lo, de adorá-lo, e nós iremos fazer todas as outras coisas. Nós iremos prosseguir crescendo nas outras áreas, mas sem dúvida, essa é a maior, essa é a melhor. Esse é o mais importante chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero ler aqui um versículo que Deus tem falado, né, ao meu coração, de uma grande importância, né, para nós que servimos a Ele não só nesse maior chamado, mas que também temos esses outros chamados, essas outras escolhas de Deus para nós.
mas também não impede, né, que outras pessoas ouçam, entendam e apliquem na sua vida essas verdades, porque ela é para todos, com certeza. Mas embora aqui a palavra ela tenha sido dirigida a líderes, né, a pessoas que estavam, vamos dizer assim, trabalhando, né, no ministério, pessoas que tinham uma função, tinham um cargo, tinham uma responsabilidade, elas estavam cumprindo um certo propósito. Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para que pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então esse é o versículo. Começa dizendo o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Era uma carta, né? Uma carta, não, perdão, era uma mensagem falada, né? Assim como estou falando com você agora, não online, mas ele estava diante daquelas pessoas, dizendo: olha, cuidem de vocês mesmos. E esse é o conselho que eu quero trazer hoje para você. Cuidar de você mesmo, cuidar da sua vida. Não é uma indireta dizendo alguém está cuidando da vida dos outros, mas assim, você cuidar do seu coração, você zelar pelos seus olhos, você zelar pela sua saúde, você zelar pela sua comunhão com o Senhor, você zelar pela sua casa, pelo seu trabalho. Cuidem, tomem cuidado. Você deve cuidar de você, você deve zelar por você. Mas é claro, né, e é bem correto dizer que aqui Paulo não está dizendo apenas dessas outras coisas, ele está falando no sentido, eu entendo, espiritual. Deus quer que nós cuidemos da nossa vida, que nós tenhamos, né, a nossa vida com o Senhor, que nós tenhamos o nosso coração ligado, fervoroso no dele. Mas essas outras verdades faz parte, né, da nossa comunhão com o Senhor. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Existem e existirão muitas distrações, existirão muitos convites, muitas portas para que a gente entre e deixe o caminho e deixe a verdade. Então eu preciso cuidar, eu preciso estar atento para que eu não me desvie, para que eu não tome, né, uma direção contrária, que em vez de me levar aonde eu quero, vai me distanciar do plano e do propósito do Senhor. Você precisa, né, analisar repetidamente, constantemente, os seus caminhos, o seu coração, a sua vida, a sua devoção ao Senhor, o seu amor a Ele, para que você não se distancie, mas se aproxime mais do Senhor. Aqui a mensagem era para os líderes: olha, vocês não estão prontos para viver eternamente. Vocês ainda precisam tomar cuidado. Vocês não estão isentos de tentações, de problemas, até mesmo Paulo vai dizer que depois, no meio de vocês, vão surgir pessoas que vão dar prejuízo para o reino de Deus. No meio de vocês surgirão pessoas que vão distorcer a palavra. Então, Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo está dizendo: cuidem de vocês mesmos. Tomem cuidado da vida de vocês. Irmãos, eu quero falar, né, com você, obreiro, você colaborador, você que serve, que tem uma função, né, que tem um cargo. Cuide de você. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida, né, com o Senhor. Primeiro e antes de tudo é o seu coração com o Senhor. Pois, como eu disse já, um dia essas coisas vão passar. Estou falando da eternidade, mas talvez haja alguma circunstância na nossa vida que talvez dentro de pouco tempo
algumas coisas mudem. Isso não deve definir, marcar nossa maior identidade diante do Senhor. Mas a identidade de filho, ela não muda. Eu posso ser hoje um filho que prega a mensagem, que é pastor. Mas, se por acaso eu deixar esse cargo, deixar essa função, não deixe de ser filho, não deixe de ser adorador. Eu posso tocar, eu posso cantar, mas se em público, né, vamos dizer assim, diante de pessoas, diante de uma denominação, mas se eu deixo de fazer isso, se por algum motivo, né, que não seja pecado, mas que seja circunstâncias, que seja, não sei, qualquer vontade de Deus, né, uma permissão do Senhor, o pecado não deve acontecer em nossa vida, devemos fugir do pecado. Mas às vezes não é pecado, mas circunstância da nossa vida. Então isso não pode me impedir de amá-lo, de conhecê-lo. Então eu devo cuidar de mim mesmo. Eu devo cuidar de mim. Eu devo zelar pela minha vida. Você deve zelar pela sua vida. Você deve investir na sua vida. Você deve se preocupar, né, com a sua vida com o Senhor, com a sua comunhão, com a sua oração. Você precisa fazer isso. Mas, como eu disse, aqui é uma carta, uma mensagem, né? Não é uma carta, é uma palavra direcionada a líderes, mas não somente a líderes, pois todos nós, todos os filhos de Deus precisam cuidar de si mesmos, precisam ter atenção naquilo que estão falando, que estão vivendo, como estão vivendo. Amém. Não quero demorar muito, mas o Senhor quer que a gente medite nessas coisas. Mas não é toda a orientação do Espírito Santo isso. Cuidem de vocês mesmos, ponto final. Não. O Senhor diz aqui, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para que pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então há uma dupla responsabilidade, nós cuidar de nós mesmos e do rebanho de Deus. A ordem, né, aqui é eu cuidar de mim, é óbvio, para que eu possa cuidar. Mas cuidar, pastorear, exercer o chamado está aqui também colocado. Não é desprezível. Não devemos menosprezar o nosso chamado diante do Senhor. Não devemos diminuir a importância do nosso serviço, do nosso ministério, do nosso trabalho, pois Deus o vê como importante e necessário para pastorear a igreja que ele comprou com o seu sangue. Não é pastorear alguma coisa qualquer, uma coisa pequena, mas a igreja que ele comprou com o seu sangue. Então Deus nos abençoa para que possamos ajudar os outros a permanecer firmes no caminho. E isso é uma grande responsabilidade, é um chamado de Deus. Nós precisamos pastorear o rebanho de Deus. Nós não podemos cuidar só de nós. Nós devemos olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, devemos olhar para aqueles que estão ao nosso redor e auxiliá-los na jornada, ajudá-los no caminho. Devemos fazer isso. O Senhor nos ordena fazer isso. Não é apenas, né, cuidar da minha vida e ponto final, acabou. Eu estou chamado, ordenado pelo Senhor. Óbvio, cuidar de mim e do rebanho de Deus. Mas eu não sou o pastor para cuidar do rebanho. Não, mas todos nós temos pessoas sobre as quais exercemos algum tipo de influência. Então você é responsável por pastorear essas pessoas. Nós somos responsáveis por pastorear essas pessoas. Então, você deve cuidar de você.
Paulo vai dizer mais ou menos essas instruções em outro momento, dizendo, né, ali que o bispo, o obreiro, o pastor, o diácono, o presbítero, não importa a nomenclatura, mas a pessoa que ensina, ela deve cuidar primeiro da sua casa, da sua vida e os dos outros também. Então, nós temos, irmãos obreiros, uma responsabilidade: pastorear o rebanho de Deus que Ele comprou com o seu sangue. Nós temos um chamado para ajudar as pessoas a permanecer fiéis, ajudar as pessoas a vencerem provações, dificuldades, tribulações. Deus não quer só que eu cuide da nossa vida, é importante que eu estou bem, pronto, acabou. Não. Deus quer que você olhe para o lado. Deus quer que você olhe, né, para frente, para trás. Ele nos deu esse chamado. Ele nos deu esta condição. E aqui podemos falando novamente, né, dos ministérios, você pode fazer isso ensinando crianças, cantando, tocando, estando presente no culto, orando, intercedendo, visitando, jejuando, né? Podemos fazer isso de várias maneiras, podemos fazer todas essas coisas. Deus quer que a gente cuide do seu rebanho. É claro que tudo é por Ele e através dele, e sem Ele nada conseguimos fazer. Mas temos uma responsabilidade, não é simplesmente Deus vai fazer, se Ele quiser, pronto, acabou. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado, nós temos, né, essa responsabilidade para fazer. Então, que possamos obedecer, né, ao Senhor, cuidar de nós e do rebanho do Senhor. Procure exercer o seu ministério com todo zelo, com todo amor, com toda dedicação, com todo fervor espiritual, com toda santidade, com toda pureza, com toda humildade, entendendo que você faz para o Senhor. Ele te abençoou para fazer isso. Ele te deu dons para fazer isso que vão ser diferentes dos meus dons, de outros. Podemos ter e teremos, né, semelhantes, mas cada um de nós tem a sua grande importância no reino de Deus. Cada um de nós tem a sua particularidade, né, com o Senhor. E o mais belo de tudo é que Deus, Ele não olha alguém diferente por causa do que talvez há um destaque ou posição, mas Ele olha o nosso coração. Isso não é desculpa para a gente não fazer ou para a gente fazer achando que é melhor, mas para a gente entender que Deus me vê. E eu sou tentado, às vezes, em pensar diferente, mas eu preciso colocar meu coração dizendo: Deus vê, Ele me vê, Ele me enxerga, Ele me escuta, Ele está me vendo. Somos tentados, às vezes, a ver alguém e nos diminuirmos, mas não, Deus não vê assim. Ele nos chamou, nos capacitou e quer que a gente cumpra o nosso chamado. Então, quero finalizar aqui com últimas palavras, né? O Senhor quer que você cuide de você. Não somente cuidar, eu vou cuidar da minha vida agora, eu estou orando muito. Não é isso, é o contrário disso. Tudo vem e nasce em Deus e no Senhor. Sem Jesus nada podemos fazer, ele diz. O Senhor diz, devemos amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, ou seja, com tudo.
Ele é a base, a essência, o início de tudo. Como diz, né, a Bíblia, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Então, tudo é por ele, para ele, através dele. Aí nós vamos viver nossa vida, nós vamos cumprir o nosso ministério que o Senhor nos manda fazer aqui. Apacentem o rebanho que eu comprei com o meu sangue. Então o rebanho de Deus é algo tão caro, tão precioso. As almas, as pessoas, nossos irmãos, que às vezes parece que não está muito interessado, parece que não está muito disposto, mas ele foi comprado com o sangue de Jesus. Ele, ela, eles, o povo são preciosos para Deus. Os nossos olhos precisam enxergar isso. É claro, não devemos confundir as coisas. Fazer tudo para o povo. Mas também não podemos ignorar que o amor de Deus é a mesma coisa. O Senhor ama, eu devo amá-lo. O Senhor odeia, devo odiar. Mas o Senhor não odeia o povo, o Senhor ama o povo. O Senhor sofre pelo povo. O Senhor odeia o pecado, devemos odiar o pecado. Devemos nos irar contra o pecado, mas devemos amar o pecador. Então, cuidar de você e do rebanho de Deus. Cuide de você, mas cumpra o seu ministério. Exerça o seu ministério. Peça ao Senhor que lhe dê condições, que lhe ajude. E eu quero orar por isso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cuidar de nós, Senhor, para nunca e jamais nos desviarmos do caminho do Senhor. Nos ajude a cuidar de nós nas questões dia a dia, rotina da nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser fervorosos, intensos, integrais na sua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ajude-nos a pastorear o teu rebanho, que o Senhor comprou com o seu sangue. Ajude-nos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o teu amor, que a graça do Senhor esteja sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.